Bom dia, meus queridos amigos. Nós agradecemos muito por vocês terem vencido o calor e estar aqui conosco hoje pela manhã. É muito importante que a gente estude juntos, porque estudar juntos faz toda a diferença, né? E realmente eu estava pensando ali que eu ia dar continuidade ao estudo do José Salomão, porque ele estava falando um assunto muito importante para nós sobre as penas eternas. Porque se a gente for pensar, seria uma pena eterna ser criado mal e ficar eternamente no mal. Porque hoje a gente percebe que o mal é um estado de sofrimento. Mesmo aqueles que se comprazem no mal, a gente não vê um mal bacana, né? A gente não vê uma pessoa que faz o mal 100% gente boa, né? Ela é gente boa só para quem gosta de fazer o mal também, mas para quem recebe o mal não é. Então, é complicado. Até as pessoas más gostam de receber o bem. As pessoas más gostam de ser bem tratadas, mas temporariamente. Aquelas que estão nesse estado, e a gente percebe que é temporariamente, porque ela se sente bem ao receber o bem. Então, o mal, ele só pode ser temporário mesmo. Porque se eu, apesar de gostar das coisas ruins, me sinto bem quando recebo alguma coisa boa, então fica sem sentido se a gente acreditar que existe um mal que foi criado, né? Porque, na verdade, é incoerente a gente acreditar num Deus bom e justo. A maioria das religiões acredita que Deus é a causa primária de tudo, né? Que Deus é todo-poderoso. Mas acredita num ser à parte que é muito mal e que ele vai ficar assim para sempre. Ou que nós, se algum dia cometermos algum engano, também vamos ficar num lugar de sofrimento para todo sempre. E isso contradiz o ensinamento do Cristo, como a gente vai estar verificando aqui. Aí o Espiritismo, ele vem tirar o véu de todas essas dúvidas nossas, de todas essas coisas que ficavam ainda obscurecidas pelo nosso aprendizado de uma forma equivocada. Porque nós ainda damos preferência ao miraculoso. Quando nós começamos naquele processo de sair da selvageria, né? Então, o que a gente achava que era Deus? Para nós, Deus era a chuva. Deus também era o sol. Deus era o trovão. Deus eram os raios. Então, tudo que era desconhecido para nós e que nós não tínhamos controle, nós dávamos o nome de Deus. Daí é que vieram, né, os vários deuses das mitologias. Mas acontece que esse sentimento já era inato porque todo mundo veio com a centelha divina, já veio na consciência, escrito ali todas as leis, e com a informação que existe um ser, um espírito, uma entidade, seja lá o que for Deus, que é a causa primária de todas as coisas, onde nós deveríamos, que teríamos que reverenciar. Só que nós nascemos simples e ignorantes e começamos a nossa jornada como homens e mulheres ainda ignorantes. Nós não sabíamos, não tínhamos as informações. A gente só tinha dentro de nós aquele sentimento que existia algo poderoso. Na arqueologia, foram descobertos há milhões e milhões de anos, né, os aeroglifos dentro de cavernas, antes de existir a escrita.
desenhos do homem ajoelhado, adorando alguma coisa, olhando para os céus. Gente, isso é maravilhoso. Que esses sentimentos já existiam. Então, eles, né, colocavam aqueles desenhinhos de homens, né, e olhando para o universo, olhando para a estrela, ou para uma lua, ou para a chuva, ou para o sol, eles já conseguiam desenhar, representavam isso, esse sentimento inato. É um estado latente, é uma informação que já existia em estado latente para que nós desenvolvêssemos essa informação. Porque nós precisamos aprender. Nós nascemos simples e ignorantes e todas as nossas conquistas, elas vêm de quê? Do estudo, do aprendizado, da convivência com o outro. Então, é daí que se vem o aprendizado. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós raciocinássemos. E nesse livre-arbítrio, no meio do caminho, nós perdemos a nossa capacidade, ou perdemos não, delegamos muitas vezes, e até hoje, a capacidade de raciocinar, porque a gente tem uma coisa aí que é a preguiça. Então, nós vamos criando os dogmas, nós vamos criando vários elementos, paradigmas, fora da verdadeira lei de Deus, porque nós ficamos com preguiça de raciocinar sobre aquilo. Então, se o Zezinho vem e fala para mim, eu vou falar, o Zezinho já falou, para que eu vou estudar, né, Zezinho? E ele pode ter cometido um engano naquele momento e ter falado uma coisa errada. Ao invés de eu lá ler e falar, Zezinho, eu entendi que você falou isso. Falou, nossa, Jacira, naquele momento eu troquei as palavras. E é daí que começa um novo paradigma, uma nova crença. Eu não posso errar, gente? Lógico. Eu já falei para vocês que eu tenho uma plaquinha aqui, eu não posso esquecer de avisar para vocês que está escrito em treinamento. Então, eu vou falar para vocês aqui hoje, vou dar a fonte, e o que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá, vão procurar para ver se é verdade o que eu falei. Ou se eu entendi bem, porque, de repente, vocês vão entender melhor do que eu, e vai vir trazer para uma discussão sadia. É o que a gente, às vezes, não faz, uma discussão sadia. Já sei, você entendeu dessa forma, mas será que não poderia ser assim? Aí, falando, ué, eu não tinha pensado desse jeito, olha que bacana. Então, vamos complementar aqui. E é isso que é o conhecimento. As pessoas de bom senso, as pessoas que conseguem conversar, vão trazendo informações, vão fazendo grupo de estudos. Para que serve o grupo de estudo? Né? Elas vão reunindo, e isso também acontecia lá, mesmo que fosse ao redor da fogueira, né? Para traçar objetivos, para conseguir uma caça mais efetiva, ou alguém descobriu que poderia cortar uma árvore, descobriu uma ferramenta ali para cortar uma árvore, para cortar uma folha, para se proteger. E o aprendizado vai através do esforço de cada um. E se todos participam, todos conseguem ter a informação. Mas como às vezes a gente prefere delegar o nosso livre-arbítrio, nós pegamos informações truncadas. Informações truncadas até quanto ao Evangelho. Por isso que a gente vê tantas pessoas criando ramificações de igreja, de centro espírita, disso, daquilo, sendo, gente, que a base é o Evangelho de Jesus. E no centro espírita é o Evangelho de Jesus, segundo as orientações dos Espíritos. Mas a base é o Evangelho de Jesus. Né? Então, o Espiritismo ele traz um raciocínio totalmente diferente das penas eternas. Porque nós já sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas.
inteligência suprema. Ele é o amor, segundo Jesus, lá em João, fala para a gente. E ele nos ama tanto que ele tem a misericórdia. E a misericórdia é dada através das oportunidades que nós temos. Agora, se nós somos criados simples e ignorantes, uma existência só não dá para adquirir todas as informações. Para sermos deuses com D minúsculo, para ajudar na cocriação, né? Deus, ele não se manifesta, né? Segundo Emmanuel, Deus utiliza a criatura para ajudar a própria criatura. E para a gente ajudar, nós temos que ter conhecimento. Nós temos que saber como fazer. Então, nós temos essa diferença, né? O céu, justamente sobre o assunto que o Zezinho estava falando, da pergunta 131 do Livro dos Espíritos, a questão dos anjos, né? Dos eleitos. Então, primeiro, Deus criou duas entidades, uma dá inveja e a outra dá medo. A primeira dos anjos. Eu já queria ter sido anjo, gente. Eu queria ter sido criado anjo de uma vez. Por que eu vou passar por tudo isso e nunca vou chegar a ser anjo? Né? Aí alguém criou a pessoa, um ser puro e criou um ser ruim. Mas na Bíblia não fala que foi criado um ser ruim. Na Bíblia fala uma coisa até muito difícil da gente, hoje, como espírita, conceber. Foram criados um anjo e o anjo desistiu de ser anjo. Então, são os anjos caídos. Ele ficou com inveja de Deus, então o demônio ficou com inveja de Deus, o Lúcifer, ele ficou com inveja de Deus. Ele era Deus. Aí, por isso que dá um poder, eram anjos, né? Por isso que dá um poder extremo ao demônio. E esse medo que nós temos desse ser maligno é que muitas vezes até nos liga a ele, ao mal, né? Às pessoas que estão ainda no mal, pela própria vibração de medo, de temor. Mas o que acontece com o espírita? O espírita já vai ter um conhecimento que todos aqueles que estão nesse estado de maldade, que é um estado, Zezinho trouxe aqui para a gente, um estado de maldade, esse estado, ele pode ser modificado. E nós já aprendemos que o único estado que não se modifica mais, que não sofre mais interferência, é o estado de espírito puro, que seriam os anjos. Então, se eu cheguei a um estado de espírito puro, de angelitude, eu não vou ser mais um ser perverso, porque eu já eliminei todas as más tendências, as más inclinações. Então, eu não vou ter a inveja que é citado na Bíblia, né? Então, nós vamos ver, segundo o Espiritismo, que esses seres que são utilizados, né, que utilizam a maldade e que têm muito conhecimento, são homens, né, de outros planetas, né, a crença começou em outros mundos, não foi aqui na Terra. São seres que desenvolveram intelectualmente muito, têm muito conhecimento, mas não conseguiram desenvolver a asa da moralidade, que é a mais difícil neste caso. É mais fácil a gente desenvolver a intelectualidade do que a moralidade. Porque a intelectualidade, ela não necessita necessariamente de que abramos mão do orgulho, da vaidade, e em muitos casos até intensifica. Muitas pessoas com mais conhecimento, ela vai sentindo um orgulho tão grande de si, uma vaidade tão profunda, que ela começa a duvidar da existência de Deus. E a gente sabe que muitos cientistas, eles chegam ao contrário. Quanto mais eles vão vendo a infinidade de descobertas, mais eles começam a ter a sensação que existe um ser muito poderoso para estar organizando isso no universo e que o acaso não pode existir, né? Esse estudo nosso está no livro Céu e Inferno.
é um livro importantíssimo. Aliás, o Pentateuco de Kardec, e tem mais de 5, né, gente? Mas a gente fala do Pentateuco de Kardec. O Pentateuco de Kardec ele é importante para que nós, se a gente ficou com alguma dúvida ainda sobre o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as respostas no livro Céu e Inferno, na Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns. E vamos ter 2 livros aí maravilhosos, são livros pequenos, fáceis de ler, que é Obras Póstumas, que são escritos de Kardec, que chama-se Obras Póstumas, porque foi publicado após a sua morte, o seu desencarne, e o que é o Espiritismo, que ele publica também. Além de suas revistas, né? As revistas que ele publicava, que ali tem um tesouro dentro da Revista Espírita. Então, uma das citações é: a origem, a doutrina das penas eternas teve sua razão de ser como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados, intelectual e moralmente. Então, naquele momento, era um freio para eles, porque eles ainda não tinham o conhecimento. Então, eles tinham medo. Trovejava, eles tinham medo. Chovia, eles tinham medo. O que esse medo fazia? Esse temor do desconhecido? Eles iam, promovia a procura, a descoberta de uma forma melhor de se viver. Olha que interessante. Porque quando você tem medo de alguma coisa, o medo não pode... Quando te paralisa, você tem um problema. Mas, normalmente, quando a gente tem medo de uma situação, a gente vai em busca de soluções. E é assim que vem todas as descobertas, todo o progresso. À medida que o homem progride intelectualmente e moralmente, os medos são substituídos por compreensão. Então, quando eu estou com medo, eu vou querer uma forma de resolver aquela situação. À medida que eu começo a exercitar algo que está latente em mim, que Deus já tinha colocado, né, quando Ele cria o homem, quando Ele cria esse princípio inteligente, Ele já coloca isso para se desenvolver, eu vou buscar formas de conseguir compreensão sobre aquele fato, né? Vão se passar muito tempo, eles vão descobrir. A gente vê pelo calendário maia como que o homem, né, foi desenvolvendo a sua capacidade de perceber as coisas. Então, eles começaram a contar. Olha que interessante. O tempo, eles sabiam certo a época em que ia chover. Começaram a contar o tempo certo da colheita, porque cansaram de passar fome, não sabiam o que fazer. A época certa da chuva. E eles vão fazendo esse processo e vão conseguindo desenvolver a sua intelectualidade. Aí Kardec traz aqui, ó, quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. Porque naquele momento eles estavam buscando, né, essas informações para a sua melhoria. Então, eles tinham que buscar alimento, tinham que buscar abrigo, tinham que esconder dos perigos. Né? E esses perigos... E daí, o homem vai desenvolvendo também um medo das coisas. E esse medo, que era para trazer conhecimento, vai trazendo para os povos uma forma também de aprisionamento. O homem que deveria ter seguido uma linha reta, o caminho do bem, ele também vai descobrir que ele vai utilizar o medo para aprisionar o seu irmão. Tudo uma escolha. Daí que vem também essa ideia da maldade. De onde que surgiu a maldade? Não foi Deus que criou a maldade. Deus nos criou para a gente aprender a compartilhar todos os nossos conhecimentos. Mas, em algum momento, alguém decide, né, pelo livre-arbítrio que tem, em utilizar a força, tanto a força
para oprimir o mais fraco, a mulher. Já nessa época, o homem descobre que ele já podia manter a mulher, né, sob o seu jugo, e ele vai fazendo esse clã de maldade também, que é temporário. Porque à medida que vem a compreensão, os homens vão mudando, vão tendo oportunidade de retornar aqui também como fraco para experimentar. Isso dura muito, né, gente? Porque nós somos muito renitentes. Então ele fala, assimilando a sua própria natureza, Deus não passa para ele um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Sem compreenderem o seu poder moral, só o aceitam pela força material. E, continuando aqui, ele fala, um Deus de mansuetude e candura não seria um Deus, porém um ser fraco e sem meios de se fazer obedecer. Então, isso já no início. E isso não acontece com Jesus, quando Jesus veio aqui? Por que que eles mataram Jesus? Porque eles acharam que a bondade, né, que a mansuetude, era um ponto fraco de Jesus. E Jesus veio ensinar para a gente esse amor, esse Deus maravilhoso que vai nos dando oportunidade. E nós não entendemos e preferimos ainda continuar com as penas eternas, com o céu e o inferno. Aí agora nós vamos ter o céu e o inferno dos cristãos. Também com o sentido de subjugar. Porque alguém deve ter pensado, gente, tirando a reencarnação aqui, ninguém sabe que volta. Vai ficar sem saber que vai voltar. Vamos tirar essas informações. Os judeus já tinham essas informações. No mundo, a reencarnação já era conhecida, não tinha essa abrangência, esse conhecimento que nós temos hoje, mas eles já sabiam. Então, acreditando que se eles não obedecessem à igreja e se considerando como os donos, né, daquela situação e como representante direto de Deus, começou a subjugar e criar um inferno. E esse inferno, inclusive, permaneceu aí durante 2000 anos, e o Papa tirou o inferno. Eu esqueci qual que foi, e falou que agora não existe mais inferno. Esse inferno do jeito que falam. Porque é uma coisa inconcebível. Então as pessoas vão evoluindo moralmente, e quando elas falam, Deus é amor, mas Ele te castiga para sempre, já não faz sentido. Por isso que o conhecimento, ele liberta. Porque você fala tantas vezes que Deus é bom, e ao mesmo tempo Deus castiga, que uma coisa, você mesmo vai sentir que essa frase não tem mais condições de fazer sentido falando de uma saída do mesmo lugar. Amor e ódio. E essa vingança. A gente sempre traz, quando a gente fala sobre perdão, a gente fala que o perdão, né, é mais difícil porque nós queremos vingança. Então eu quero um Deus vingativo, que vingue por mim aquilo que eu não dou conta de resolver. Então tem uma pessoa muito forte, eu quero destruí-la, então o que eu faço? Eu oro para que Deus destrua ela para mim. Na verdade, nós somos sempre um pouco demônio também, né? Temos dentro de nós um pouco de demônio. E ele é muito representado naqueles desenhos onde tem um anjinho e um capetinha, né? Aqui, um vem falando para a gente fazer o mal e o outro falando, não faça. Naquele desenho do Tom e Jerry tinha muito, né? Aqueles dois, aquele conflito, e ele ficava em conflito. Mas, na maioria das vezes, ele dava vazão para quem? Para o capetinha. Olha que interessante essa representação para nós do que é a nossa consciência. Então, o demônio é o quê?
São sentimentos. São sentimentos, né, mal resolvidos, é o amor adoecido, mas que ele tem uma cura. E a gente vai trabalhando isso nas, né, milhares de experiências que nós temos, porque tudo que nós fazemos tem uma lei de causa e efeito, todo mal que eu faço e jogo para o universo tem um retorno sobre mim, e nós somos energia. Todos nós somos feitos de energias. Então, tudo que eu faço, a minha voz, ela só funciona porque ela é energia. Então, quando eu abro a boca, minhas cordas vocais, então ela vai de encontro, né, com as vibrações que já tem no universo, que tudo, né, funciona dessa forma, e promove o som. Assim como o vento faz o som, né? E essas palavras que eu jogo, elas vão para o universo, trabalhando e vão se juntar a todas as energias iguais. E para onde que ela volta? Ela tem que voltar para o destino. Então, eu lanço algo ruim, ele vai para o universo, vai captando as energias, né, as vibrações iguais, e ela retorna para mim. Aí um dia eu falo, eu não sei o que eu fiz, né? Eu só recebo coisa ruim. Aí eu resolvo melhorar. Eu começo a jogar informações boas para o universo. Aí falam, mas já tem um ano que eu só faço coisa boa, só vou no centro espírita, faço um monte de coisa e ainda recebo. Gente, tem uma fila de coisa ruim para voltar ainda. Então, as boas eu tenho que fazer para empurrando. Consegue mentalizar isso? Aí as coisas boas vão, eu vou recebendo, e talvez, né, como Jesus falou, que o amor cobre multidões de pecado, se eu fizer coisas boas de verdade, sem murmuração, sem reclamar que eu estou demorando para receber, né? Eu olhei para o Telmo aqui, porque o Telmo falou que nós estamos com uma pandemia de murmuração. E é verdade, nós reclamamos demais, né? Até para fazer o bem a gente reclama. Então, esse bem que eu vou fazer aqui, ó, ele vai empurrando, né? Mas ele vai empurrando e eu vou ter que receber, eu vou ter que colher o que eu plantei. É a lei, não é uma invenção. Mas, como o amor cobre multidões de pecado, se eu trabalhar muito o amor, eu posso, né, desfazer um pouco essas energias e começar a vir coisas mais amenas, que dá para eu suportar. E é assim que funcionam as reencarnações. Quando eu decido mudar, as energias que eu passo a jogar no universo, elas vão me ajudar a amenizar tudo que eu já fiz de errado nessas encarnações todas, que eu não quero nem saber o que foi, né? Mas vai amenizando essa energia, purificando a energia. Porque Deus não é vingativo, Deus é educador. E para eu educar, né, eu tenho que ensinar, eu vou abrindo mão disso, mas não tem jeito. Eu posso fazer a prova para o meu filho? Não. Né, eu posso colocá-lo para estudar, mas a opção é dele. Então, Deus não vai fazer a prova por nós. Mas Ele vai fazer de tudo. Vai dar todas as ferramentas para que eu utilize, para que eu faça uma boa prova. E é assim que funciona. Esse é, né, a vida espiritual que Deus quer para nós, criou para nós, deseja para nós. Que nós sejamos responsáveis com os nossos atos. E a partir do momento que eu cair em mim, como o filho pródigo fala, cair em si. O que é cair em si do filho pródigo? É quando eu reconheço o meu erro. Pronto, eu errei. E agora eu vou pegar o caminho de volta. O que é o caminho de volta? É justamente, quando ele foi voltar para casa, ele fez uma jornada, igual essa jornada da energia que eu fui falando. Ele foi passando, vocês percebem que ele foi passando
por todas as coisas difíceis. Aquele alimento, né, aquelas bolotas, né, ele foi percebendo que ele estava recebendo tudo aquilo que ele abriu mão de estar na presença do Pai. Ele recebeu, ele quis outras coisas, e ele recebeu. Mas ele insistiu, foi insistindo, e foi limpando, purificando o seu caminho até retornar ao Pai. Aí, gente, olha que maravilha, é quando a gente vê isso lá no Evangelho de Jesus, quando Jesus, né, aliás, tem uma passagem lá em Ezequiel, vou pegar aqui, ó, e Kardec até faz essa passagem de Ezequiel, quando fala. Kardec cita a passagem de Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Quando ele fala assim, eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. E nós estamos falando de vida espiritual, não é? E todo o Evangelho do Cristo é um hino à misericórdia, é o amor de Deus e a necessidade que fazemos de fazermos o bem para merecermos a vida futura. Aí Jesus vem e fala assim, nenhuma ovelha do meu aprisco será perdida. E não sei se vocês já perceberam que Jesus fala que tem vários apriscos. Tem algumas passagens que ele não fala que é só um aprisco. São vários apriscos, ou seja, são vários mundos. E ele fala, há várias moradas na casa de meu Pai. Há várias oportunidades para que eu recolha minhas ovelhinhas perdidas, para dar outro direcionamento para elas. E a maior dificuldade nossa, e que a gente às vezes não aceita, é porque nós temos em nós esse sentimento de vingança, como nós já falamos, porque Deus vai ficar feliz, como fala na parábola do filho pródigo, com esse filho que volta. Ele fala, Jesus ainda cita, né, numa outra passagem, que o Senhor fica muito mais feliz com uma ovelha que tinha desgarrado e voltou, do que com as 99 que estavam lá. Mas por quê? Não que ele está triste com as outras ou que a outra é melhor. É porque as outras já estão no lugar seguro. E o que a gente pensa? Gente, eu não entendo. Então, ou seja, eu fiz tudo certo e agora Deus dá preferência, vai gostar do outro que fez tudo errado. Olha, nós ainda temos esse apego e esse sentimento de vingança. Nós queremos que o outro seja, tomar um couro primeiro, não é? Ah, se o filho pródigo tivesse chegado, Deus tivesse dado um couro nele, não é? Falava, eu vou te castigar e depois você pode ficar bonzinho. Todo mundo ia ficar feliz, ninguém nem ia reclamar de Deus ter aceitado. Porque nós temos o mal dentro de nós ainda, desenvolvido por nós. Pelo orgulho, né, pelo egoísmo. Então, essa crença também de penas eternas foi importante para nós. Para a gente justificar o nosso ódio. Justificar o nosso egoísmo e justificar que os direitos não são iguais. Vocês já pararam para pensar nisso? Gente, tem uma história que eu sempre conto, né? Vocês, de vez em quando vocês estiverem com alguma dúvida, vocês vão lá e procuram no YouTube o Divaldo contando sobre Nabucodonosor. Foi um divisor de água para alguns entendimentos na minha vida. Eu já tinha esse pensamento, a gente vai estudando, mas, como eu disse, eu estou em treinamento, ainda tem, né, mais coisas ruins dentro de nós do que as boas, porque os espíritos falam que nós estamos mais próximos do reino animal do que do reino angelical, e eu digo até do regenerado, se a gente não tomar cuidado. Então, o Divaldo, ele vai contando que Nabucodonosor, ele encarna aqui no Brasil, você sabe que ele viveu na Mesopotâmia, muito antes do Cristo, e ele era sanguinário. Ele matou muitas pessoas, milhares e milhares. Né? Não chegou a ser o Gengis Khan, mas ele foi também terrível.
Então, ele criou aquele tridente que já furava o olho, já batia aqui na testa, então não tinha salvação. Ele criou uma fornalha, onde ele mandava, né, o prisioneiro ir, o prisioneiro não queria ir, lógico, quem que é bobo ir para a fornalha? Ele mandava um guarda, só que era tão quente que o guarda morria também, de tão quente que era. Então, né, uma noção muito terrível. Né? Aí, ele deve ter passado, né, várias encarnações escabrosas, não conta as outras encarnações, mas ele vem parar onde, gente? No Brasil. E ele foi também um senador da República, e foi um espírita, e se dedicou à causa, completamente. Né? E ele, aí a gente fica pensando, como assim? Como assim? Nabucodonosor, né? E ele vai e é recebido quando ele desencarna por doutor Bezerra. Aí a inveja quase trucida, gente, né? Nabucodonosor foi recebido por doutor Bezerra, né? E doutor Bezerra fala, parabéns, né? Você conseguiu vencer. E ele agradece, mas ele começa a ouvir um choro, vários lamentos, né? Aquele prantos e ranger de dente. E aquilo dói o coração dele, ele fala, doutor Bezerra, de onde vem tanto sofrimento? Aí ele fala assim, daqueles que você feriu em épocas longínquas. Né? Palavreado bonito de espírito, né? Em eras longínquas, você feriu. E ele fala, mas e como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Ele falou, agora você angariou amigos na Terra. Aí estava falando de Divaldo e de Chico Xavier. Então, o que ele fez? Ele pediu ao Chico, Chico não tinha filhos, mas, né, tinha várias pessoas ali, né, do convívio dele, pediu para o Chico ajudar, que pessoas recebessem 10 espíritos e o Divaldo 10. Aí o Divaldo conta, eu falo assim, meu Deus, 10 espíritos desse, lá daquela época. E esses espíritos vão chegando, ele não conta os do Chico não, tá, gente? A parte do Chico termina aí. Aí ele conta que na Casa do Caminho, pouco tempo depois, 9 meses, 1 ano depois, começam a nascer, vir para ele, uns espíritos, né, de pele morena, que era daquela época da Mesopotâmia, e essas mães, e alguém ia deixando na porta para ele adotar. E ele adota essas crianças. E ele fica sabendo que são esses espíritos lá da época de Nabucodonosor. E o que acontece? Eles tinham ficado com tanto ódio, que eles não conseguiram reencarnar de novo. Tinham 3.000 anos aproximadamente sem reencarnar. Eles não tinham acesso à língua latina. Eles mal conseguiram aprender a escrever o nome. Eles não conseguiram se alfabetizar. Então, eles iam precisar passar por essa reencarnação para ter acesso à língua latina, para poder, e melhorar, ir ali num lugar pobre, simples, né, do Evangelho, e ter uma oportunidade de trabalhar aqueles sentimentos dele, para voltar numa outra encarnação, para poder conseguir se alfabetizar, para poder ir trabalhando as suas más inclinações e o perdão. Gente, qual que é a moral da história? A vítima demorou muito mais para se restabelecer do que o algoz. E a gente, será que nós não estamos fazendo isso também, não? Essas penas eternas dependem de quem, gente? Nós já sabemos que as penas eternas são criadas por nós. Alguém mandou essa pessoa para o inferno? Esses homens que morreram na fogueira? Não. Eles foram mentalmente, né, por onde eles achavam que era o inferno, onde eles estavam, pelas vibrações
que eles conjugavam de ódio para aquele que fez, que provocou aquilo. Mas nós já sabemos que aqueles que passam por alguma dificuldade, nós que passamos, é a lei de causa e efeito. Então, hoje, para a gente entender, né, as penas eternas, primeiro, as penas eternas somos nós que provocamos. Não existe penas eternas que Deus nos coloca para passar. Ele nos dá várias reencarnações, oportunidades, para a gente estar vindo aqui e sair daquele estado, daquele ciclo vicioso, para gerar um ciclo virtuoso. Então, isso aconteceu com Nabucodonosor. Ele pegou aquela energia toda dele e foi de reencarnação em reencarnação, no arrependimento, trabalhando aquelas energias, aquele retorno para ele. Aqueles que se diziam vítimas, o que elas fizeram? Ficaram 3.000 anos acumulando aquelas energias deletérias de ódio, de orgulho, porque o perdão também é muito orgulho, né? É falta de humildade. E isso, gente, não é para os outros, é para nós. Quando a gente não perdoa, a gente está com orgulho ferido. Não é assim que a gente fala? Estou com meu orgulho ferido, né? E não queria o bem do outro porque o outro errou. Então, ele junta ali para se vingar. E aquilo ali, ele acumula todas essas energias. Então, para a gente terminar, nós já chegamos ao fim, nós precisamos, primeiro, pensar em nós, se tudo que nós estamos passando são penas eternas, são penas que nós trouxemos para nós. E a gente acha uma eternidade, uma reencarnação toda de sofrimento, não é? Mas Jesus, né, e os Espíritos trazem para a gente lá no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre o bem e o mal sofrer. O bem e o mal sofrer é que vai fazer toda a diferença. E o que está na nossa mente, no nosso coração? É ódio? É o amor? É o desejo de melhoria? O que eu quero compartilhar com meus irmãos, todos que somos criaturas de Deus? Eu quero ser um ser que erra, mas eu vou e falo como Paulo de Tarso, o que queres que eu te faça? Porque a renovação começa por aí. O que queres que eu te faça, Senhor? Seguir a lei. Então, bora lá. E vou arcar com todas as consequências dos meus erros. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Kardec por ter trazido para a gente, né, codificado essas informações. E agradecer a Jesus por ter vindo aqui mostrar para a gente sobre a imortalidade da alma e a misericórdia divina. Os Espíritos trazendo que não existe nada de eterno a não ser Deus. E que nós podemos, através da nossa melhoria vibracional, de atitudes, do nosso amor, modificar tudo aquilo que nós fizemos de errado e, nesse processo de transformação, irmos para o céu. Qual que é o céu? O céu da consciência. Tenha um excelente dia, que Jesus abençoe e que os bons espíritos, né, possam enviar uma brisazinha leve hoje para a gente. Um beijo no coração de vocês.